Durante muito tempo, eu achei que a lei da atração era apenas visualizar, pensar positivo, repetir afirmações e esperar as coisas acontecerem. E talvez você também tenha aprendido assim. A gente vê muita gente dizendo por aí: vibre alto, pense positivo, afirme todos os dias, sinta como se já fosse seu. E eu não estou dizendo que isso não funciona, mas eu comecei a perceber que existe uma parte muito mais profunda que quase ninguém fala. Porque não adianta tentar criar uma nova realidade carregando a mesma identidade emocional, as mesmas crenças e os mesmos hábitos de sempre. Não adianta você ficar repetindo eu sou abundante, eu sou rica, se lá no fundo você ainda sente culpa por receber ou se quando você pensa em comprar algo, a sua mente inicia automaticamente uma conversa interna, dizendo que você não tem dinheiro, que você não pode gastar, que não merece, ativando gatilhos de escassez que estão plantados no seu cérebro. Não adianta você afirmar, eu sou amada, se o seu corpo ainda espera abandono, se no fundo da sua mente você acredita que amor é agressão. Não adianta visualizar uma nova vida se todos os dias você continua reagindo como a versão antiga de você. E talvez seja por isso que tanta gente tenta, tenta, e aí depois desiste e diz: Isso não funciona para mim. Mas será que realmente não funciona? Ou será que nós aprendemos de um jeito superficial demais? Hoje eu quero conversar com você sobre isso, porque a lei da atração não é o que muita gente pensa e por que não funciona para muita gente. Não é uma crítica de alguém que não acredita, pelo contrário, só não acredito na forma rasa como muitos gurus colocam ela. E aqui eu estou falando como alguém que acreditou, que praticou, que se frustrou, mas que continuou buscando, estudando e começou a entender que a transformação real exige muito mais do que pensamento positivo. Ela exige principalmente disciplina, repetição, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Ela exige fé, e eu não estou falando de fé religiosa. E ela exige coragem para você olhar para dentro de si mesmo, olhar para as crenças que estão comandando a sua vida em silêncio. Meu nome é Josi e esse canal é um espaço para falar sobre despertar feminino, sobre maternidade consciente, sobre mente, espiritualidade, transformação interior. Aqui eu quero compartilhar reflexões, experiências pessoais, aprendizados sobre esse processo de se reconectar consigo mesma, despertar de consciência, curar padrões antigos e construir uma vida consciente por dentro e por fora, sempre a partir do que eu estudo, do que eu vivo, do que eu atravesso. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de comentar é que no final do vídeo tem um presente pra vocês, tá bom? Um exercício prático que pode te ajudar muito. E eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. E se o problema nunca foi a lei da atração, mas a forma rasa como nos ensinaram a usá-la ou como nós interpretamos ela? Eu me lembro que um dos meus primeiros contatos com esse universo chamado lei da atração foi através de O Segredo. Quem se lembra? O filme, o livro. E naquela época parecia tudo tão mágico, né? Como se fosse simples, como se bastasse pensar, visualizar, sentir e o universo simplesmente te entregaria. E por um tempo eu acreditei naquilo, eu pensei que fosse assim, e eu acredito que muita gente também. Mas aí logo veio a frustração, né? Especialmente para quem não se aprofundou, para quem é imediatista, porque muitas pessoas começaram a praticar aquilo esperando mudanças rápidas, e eu fui uma dessas. E quando essas mudanças não aconteceram, aí veio a sensação de, ah, isso é balela. Sim, eu também pensei assim por algum tempo. Só que eu continuei estudando e anos depois eu comecei a perceber uma coisa importante. Talvez o problema não fosse a ideia em si, mas a forma como ela foi simplificada ou como ela foi interpretada. Porque sim, eu acredito que o poder da mente funciona, eu acredito que nossos pensamentos, nossas emoções, imagens internas, estados repetidos, palavras influenciam profundamente a nossa realidade. Mas eu também acredito que existem pessoas carregando anos de medo, de rejeição, de culpa, de escassez, de sensação de não merecimento, que criaram crenças que funcionam como bloqueios invisíveis que uma simples prática não vai fazer funcionar. É preciso muito mais.
e aí você quer avançar, mas não consegue, parece que tem algo ali te prendendo, e no começo parece que vai funcionar, mas chega ali no nível que você estagna e você não consegue passar daquele nível, e não entende o porquê. Como Carl Jung nos ajuda a entender, o que fica no inconsciente não desaparece. Ele continua atuando nas nossas escolhas, nos nossos medos, nos nossos padrões. E foi aí que eu comecei a entender uma coisa que mudou muito a minha forma de olhar para a lei da atração, para toda essa conversa de poder da mente. Muita gente interpreta de um jeito raso, como se bastasse escolher uma técnica, repetir por alguns dias e esperar que tudo comece a mudar. Só que na prática, não é tão simples assim para todo mundo. Para algumas pessoas, as coisas podem até acontecer rápido, mas talvez essas pessoas não carregam a história que você carrega, não carrega as crenças que você carrega, mas para outras, principalmente quando existe uma história forte de dor, de escassez, de medo, de rejeição, de trauma ou não merecimento, o processo exige ir muito mais fundo, muito mais lento, muito mais emocional. Porque às vezes a pessoa está tentando manifestar dinheiro, por exemplo, mas ela cresceu ouvindo que dinheiro é sujo e isso está lá no fundo. Ela está tentando viver um amor saudável, mas ela aprendeu que amor é abandono, é agressão. Ela está tentando engravidar, prosperar, mudar de vida, se sentir amada, ser vista, mas lá dentro existe uma crença antiga dizendo: isso não é para você. E enquanto essa crença continua viva, ela funciona como um bloqueio invisível. E aí você pratica afirmação positiva, faz meditação, faz visualização, faz Ho'oponopono, faz auto-hipnose, se olha no espelho e fica repetindo frases positivas, mentaliza, ora, escreve no caderno e diversas outras técnicas e nada não funciona. Mas é porque por dentro você continua carregando a mesma sensação de medo, de culpa ou de indignidade. E talvez esse seja o ponto que quase ninguém fala. Não é só a técnica que muda a sua vida, é quem você se torna internamente enquanto você pratica. É a paciência para buscar uma transformação profunda, para se livrar de crenças enraizadas, crenças que você talvez nem sabia que existia, mas que estão sendo fundamentais para que você continue aí, no mesmo lugar. E eu não estou aqui dizendo que você precisa estar completamente curado para que isso funcione. Mas eu acredito que existe um momento em que a gente precisa parar de perguntar apenas qual técnica eu faço e começar a perguntar que crença dentro de mim ainda está brigando com aquilo que eu digo que quero viver. Porque às vezes o bloqueio ele não está no desejo, ele está na identidade. E a pessoa quer uma nova realidade, mas ainda se sente a mesma pessoa de sempre. A mesma pessoa que se sente não merecedora, a mesma pessoa que acredita que não consegue, a mesma pessoa que vive com medo de tudo, a mesma pessoa que está sempre esperando que dê errado. E foi exatamente isso que eu comecei a perceber na minha própria história. Antes de fazer visualização, antes de gravar áudio de auto-hipnose, antes de afirmar que eu estava pronta para ser mãe, eu precisei olhar para crenças muito antigas que eu carregava sobre maternidade, sobre merecimento, sobre capacidade. E algumas delas vinham de muito longe. E aqui eu vou trazer a minha experiência pessoal, porque foi durante a fertilização in vitro, que eu falava antes aqui neste canal, que eu entendi isso aqui na prática. Eu queria muito ser mãe, mas ao mesmo tempo existia algo dentro de mim que eu ainda não entendia completamente. Eu desejava, eu orava, eu buscava tratamento, eu fazia a minha parte, mas quando eu tentava me visualizar grávida, isso muito antes de eu começar a FIV, existia uma dificuldade. Eu conseguia desejar a maternidade, mas eu não conseguia me ver grávida com facilidade. E hoje, olhando para trás, isso diz muito, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas existe uma parte nossa que ainda não consegue sustentar aquela imagem internamente, sabe? E foi nesse processo de autoconhecimento que eu comecei a cavar mais fundo. Eu comecei a olhar para a minha história, para as frases que eu tinha ouvido, para as marcas que tinham ficado. E eu lembrei de uma situação muito específica na minha infância, durante esse processo. Quando eu era criança, eu fiz uma cirurgia de apendicite.
E em algum momento, uma prima me disse que eu não ia ter filhos por causa daquilo. Eu tinha 8 anos de idade, era criança. Ela também era, mas ela não tinha noção do peso daquela frase, e nem eu. Mas aquela fala, ela ficou em mim, foi plantada ali no meu subconsciente, como uma semente de incapacidade. E por muito tempo eu nem percebia que aquela crença estava ali. Só quando eu comecei a trabalhar minha mente para a fertilização in vitro é que eu encontrei. E veja, eu não estou dizendo que uma frase sozinha determina tudo na vida de uma pessoa. São várias coisas, é uma construção. Mas eu estou dizendo que certas frases, quando encontram uma criança vulnerável, elas podem virar programação, podem virar identidade e podem virar um bloqueio silencioso. Então foi aí que eu comecei a entender que eu não precisava apenas visualizar. Eu precisava ir mais fundo, limpar, ressignificar, trabalhar merecimento, trabalhar a sensação de capacidade, trabalhar a abertura para receber a maternidade. Então, antes simplesmente de repetir frases, eu comecei a fazer um processo de limpeza emocional. E aí eu usei várias técnicas, usei Ho'oponopono, oração, até auto-hipnose. Conversei com a minha criança interior, trabalhei o merecimento, o sentimento de capacidade de ser mãe. E aí depois entrou a parte das afirmações, da visualização. Gravei um áudio de auto-hipnose para mim mesma. E nesses áudios, além das visualizações, eu repeti uma frase que para mim tinha muito peso. Eu estou pronta para ser mãe. Eu sou capaz de ser mãe. Não era só uma frase, na verdade, era um posicionamento interno. Era como se eu estivesse ensinando minha mente, meu corpo e minha alma a receber aquela nova realidade. E estava. E nas minhas visualizações eu me via segurando meu bebê, eu sentia o cheiro, eu me via amamentando, eu visualizava meu marido com o bebê no colo e eu agradecia como se já fosse real. E eu coloquei o mês de julho como o mês da chegada do bebê, porque naquele momento a transferência ela estava prevista para o mês de novembro. Então, fazendo as contas, julho seria o mês provável do nascimento. Só que a vida, ela não seguiu o roteiro que eu imaginava. Tive algumas intercorrências no ciclo, atrasou a FIV, a transferência, o cronograma mudou. Eu já tinha trabalhado a minha mente por algumas semanas, então eu simplesmente soltei. Senti que tinha feito a minha parte e entreguei para a inteligência divina. Aí depois veio a transferência, veio o negativo, como eu contei no vídeo passado, e eu não vou romantizar isso, porque dói. Eu fiquei triste, eu fiquei frustrada, eu fiquei revoltada por alguns dias, claro, porque eu sou humana, né? Eu tinha feito práticas, eu tinha orado, eu tinha agradecido, eu tinha visualizado, e mesmo assim o resultado veio negativo. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Muita gente acha que quando você entra nesse caminho de espiritualidade, de mente, de manifestação, vai dar tudo certo do jeito que você imagina e que você vai o tempo todo estar vibrando alto, mas não é bem assim, né? A diferença é que quando existe um trabalho interno sendo construído, você não permanece no mesmo lugar por muito tempo. E hoje eu vejo assim. A FIV não deu certo, mas algo em mim já tinha mudado. Mesmo que por um tempo eu fiquei em um estado negativo, eu fiquei num estado de baixa vibração por algum tempo, mas eu já tinha me posicionado para ser mãe, eu já tinha trabalhado as crenças. E uma coisa que eu trabalhei muito foi a gratidão. Foi como eu disse para vocês, me visualizar sendo mãe, me visualizar amamentando. E antes disso eu trabalhei as crenças. Eu fui fundo. Eu já tinha aberto espaço interno para a maternidade. Eu já tinha começado a me sentir merecedora e eu creio que por isso Deus não permitiu que eu ficasse naquele estado por muito tempo. E porque logo depois viu a notícia da minha filha, para quem assistiu o último vídeo sabe que ela veio por meio da adoção. E o mais impressionante é que ela nasceu no mês de julho, o mês que eu tinha colocado nas minhas práticas. Ela chegou aos meus braços com poucos dias de vida, 3 dias antes do meu aniversário. E desde o primeiro dia eu pude amamentar ela, mesmo não tendo gestado, porque eu também tinha me preparado para isso. E o trabalho que eu fiz lá atrás funcionou. Eu tinha dito para o meu corpo, para a minha mente, para o meu cérebro, eu vou ser mãe. Quando eu soube dela, eu comecei a preparar o meu corpo, o meu cérebro também para amamentar. E o meu corpo respondeu. E para mim isso é muito forte. Não como uma prova, né, para convencer ninguém, mas como uma vivência
que me mostrou o quanto a mente, o corpo, a emoção, a fé estão mais conectados do que a gente imagina. E é por isso que eu digo, a técnica, ela importa sim, mas o estado interno importa muito mais. E eu acredito que todas as técnicas funcionam, mas depende do seu estado interno. E aqui tem um ponto muito importante. Quando eu digo que não é só visualizar, eu não estou diminuindo a visualização ou qualquer outra prática. Pelo contrário, visualizar é uma ferramenta muito poderosa. O problema é quando você senta, o problema aqui é quando você senta, fecha os olhos, visualiza uma vida bonita por alguns minutos e daqui a pouco, quando você sai desse exercício, você volta para aquele estado interno de antes, sabe? E aí você passa o resto do dia vivendo no medo, na reclamação, na culpa, na escassez. Precisa de um trabalho de limpeza antes. E depois precisa manter esse estado, se manter vibrando na frequência do que você deseja viver, e isso não é fácil. Isso exige disciplina, isso exige dedicação. A visualização ela tem força sim, porque ela começa a treinar o corpo, o cérebro para uma nova possibilidade. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa coloca um óculos de realidade virtual e se vê numa montanha russa. Ela sabe que aquilo não é real, no sentido físico, mas o corpo reage porque o cérebro ele não sabe a diferença do que é real e do que você está imaginando ou do que a sua mente está vendo ali. Com a visualização acontece algo parecido. Quando você imagina com emoção, com presença, com repetição, com disciplina, você começa a ensinar o seu sistema interno uma nova experiência. Mas a visualização sozinha, ela não sustenta uma nova vida, a visualização, as afirmações, se depois dela você volta automaticamente para os mesmos pensamentos, para as mesmas crenças, para as mesmas atitudes, para a mesma identidade emocional. Visualizar não é fugir da realidade, é ensaiar internamente uma nova realidade para depois agir de forma mais coerente com ela. Mas a crença que sustenta aquela visualização ela importa muito mais. A afirmação importa? Sim, importa. Mas a identidade emocional por trás da afirmação, da visualização, importa muito mais. Porque eu não acredito mais em uma lei da atração rasa, onde você só pensa positivo e espera. Eu acredito em processo, em limpeza, em repetição, em entrega, em reconstrução interna, em se tornar alguém capaz de receber aquilo que deseja. E talvez aqui esteja uma das maiores viradas que eu tive nos últimos anos. Não é sobre controlar exatamente como a vida vai entregar, é sobre se alinhar internamente para reconhecer quando ela entrega por um caminho diferente. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, do Dr. Joe Dispenza, Como se tornar sobrenatural, e uma coisa que me chama a atenção é a ênfase que ele dá à meditação, à repetição, ao corpo aprender um novo estado emocional. Mas o livro deixa muito claro que não é simples. É preciso dedicação, é preciso consistência, repetição para criar um novo eu e se livrar de uma identidade que foi construída ao longo de anos. Não acontece da noite para o dia. Ele fala muito sobre sair do estado antigo e ensinar o corpo a viver uma nova realidade antes dela aparecer por fora. Isso não acontece em 3 dias, não acontece porque você fez uma prática uma vez só. Para muita gente, esse processo pode levar semanas, meses e até anos. Porque não é só mentalizar uma nova vida, é parar de alimentar a identidade antiga, é deixar de reagir sempre do mesmo jeito, é observar seus pensamentos, é perceber seus padrões, é sentar com desconfortos que você passou anos tentando evitar. E isso exige disciplina. Uma disciplina que para mim também é espiritual, porque existe uma diferença enorme entre desejar uma nova vida e se tornar emocionalmente disponível para ela. E quando eu falo de fé, eu não estou falando de uma fé religiosa, eu estou falando de acreditar em você, na sua capacidade, no seu merecimento, na possibilidade de você construir para você uma nova história. E eu também estou falando de autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade pela vida que você deseja construir, pelos hábitos que você escolhe criar,
pelos padrões que você decide interromper, pela versão de você que você decide alimentar todos os dias. Porque não foi culpa sua tudo que aconteceu com você. Mas a reconstrução da sua vida, ela precisa partir de você. Se você repete medo, culpa, tristeza, abandono, a escassez todos os dias por anos a fio, especialmente se você viveu isso na infância, o corpo ele aprendeu esse estado como se fosse casa dele. Mas se você começa a praticar presença, gratidão, confiança, merecimento e uma nova identidade emocional, o corpo também pode aprender a começar um novo caminho. E é por isso que eu digo, e repito, não é só pensar positivo, é treinar um novo estado interno até ele começar a parecer mais verdadeiro do que a velha dor. Então, depois de você entender isso, a pergunta deixa de ser apenas qual técnica que eu faço e passa a ser qual estado eu estou alimentando e praticando todos os dias? Qual estado interno? Que crença eu continuo alimentando sem perceber? Que versão de mim eu estou repetindo que está fazendo com que eu tenha esses mesmos resultados? Porque às vezes a pessoa diz que quer prosperidade, mas ela vive com medo de perder, vibra escassez, vibra desespero, diz que quer a casa dos sonhos, o emprego dos sonhos, uma nova fase de vida, mas por dentro ela continua se sentindo indigna, fracassada, atrasada, incapaz. Então, mais uma vez, não é sobre repetir afirmações positivas enquanto por dentro você está desesperada. É sobre começar a perceber o que existe dentro de você. E muitas vezes a gente está dizendo com a boca, eu recebo, mas o corpo inteiro está dizendo, eu não acredito. Por isso, para mim, autoconhecimento é uma parte essencial desse processo, sabe? E eu preciso ser honesta, autoconhecimento nem sempre é bonito, é doloroso. Às vezes você começa a cavar e encontra coisas doloridas lá da infância. Frases que você ouviu, rejeições, vergonhas, culpas, medos que você nem sabia que estavam ali. E quando isso começa a vir à tona, pode mexer com muita coisa. Pode trazer desconforto. É a tal catarse que o Hélio Couto sempre fala. Mas não é sinal de que você está piorando, é só o começo da limpeza. Mas sim é o sinal de que aquilo que estava escondido começou a aparecer para ser curado, para ser libertado. E você não pode desistir no primeiro desconforto. Porque se você quer uma nova realidade, vai precisar parar de fugir de si mesma. Você não muda de vida fugindo daquilo que está tentando te mostrar onde dói. Às vezes, a crença que bloqueia sua relação com o dinheiro, com o amor, com a maternidade, com o trabalho, com o merecimento, não está no presente, está lá numa versão sua que ficou presa lá atrás. E nesse caminho existem várias ferramentas que podem te ajudar. Terapia, meditação, auto-hipnose, que é uma ferramenta que eu sou apaixonada, que eu amo. Tem também a escrita terapêutica, a oração consciente, não a oração de súplica, de desespero. E tem também algo que eu sou apaixonada, que é a observação dos sonhos. Sim, eu descobri que os sonhos também podem ser uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. E eu quero depois trazer um vídeo só sobre isso, porque muitas vezes o sonho ele traz símbolos, traz emoções e respostas que a nossa mente consciente ainda não conseguiu organizar. Então, independente da técnica, porque eu acredito que todas funcionam, desde que você acredite, o importante é que você comece a se escutar de verdade. Porque a técnica sozinha não faz milagre se você usa tudo de forma superficial. Então, antes de tentar atrair uma nova realidade, comece limpando o lugar interno onde essa realidade precisa nascer. E antes de encerrar este vídeo, eu quero te conduzir em um exercício simples que pode te ajudar a começar esse processo, tá? Não precisa forçar nada, não precisa ver imagem perfeita, apenas eu peço que você se permita que a sua mente te mostre o que for possível agora. E como eu disse, não é só uma vez, né? E se em algum momento esse exercício tocar em algo mais sensível, respeite seu limite. Você pode pausar, respirar, abrir os olhos e se sentir necessidade, buscar um apoio terapêutico.
Agora, se você puder, feche os olhos por alguns instantes. Faça uma respiração bem profunda agora e relaxe. Inspire profundamente e solte. Inspire mais uma vez bem profundamente e solte. E expire lentamente. Outra vez, inspire, sentindo todos os músculos do seu corpo relaxarem. Você pode fechar os olhos. E agora, enquanto eu conto de 10 a 1, eu vou pedir que você se imagine descendo uma escadaria de 10 degraus. Cada degrau que você descer, você vai relaxar ainda mais. Você vai se sentir 10 vezes mais relaxada. Vamos lá? Comece a descer os degraus. 10, 9, relaxe. 8, 7, relaxando 10 vezes mais. 6, 5, 4, 20 vezes mais relaxada. 3, 2, 1, completamente relaxada. Agora eu quero que você se imagine caminhando para encontrar a sua versão criança. Imagine-se caminhando em um lugar bem bonito, algum lugar que você goste, pode ser na natureza, pode ser numa praia, ou algum lugar que você goste. E aí você vê ela, a menina que você foi um dia. Talvez ela pareça bem pequena, talvez ela pareça só como uma lembrança. Talvez você apenas sinta a presença dela, não importa, não force. Apenas perceba que ela está ali. Agora olhe para essa criança, observe o rosto dela, o olhar, o jeito como ela se sente. E agora, se fizer sentido para você, se aproxime dela com carinho. Diga para ela: eu vejo você. Eu sei que você sentiu medo. Eu sei que talvez você tenha se sentido sozinha. Eu sei que você ouviu coisas que não deveria ter ouvido, viveu coisas que não deveria ter vivido, carregou pesos que não eram seus. E agora diga: mas você não precisa mais carregar isso sozinha. Eu cresci, eu estou aqui, agora sou eu quem cuido de você. Você não precisa mais decidir a partir do medo. Você não precisa mais se esconder. Você não precisa mais acreditar que não merece. Você não precisa mais repetir a dor que viveu, porque eu estou aqui agora. Sou adulta, vou agir com sabedoria e com respeito que nós merecemos. Eu estou no comando. Acolha ela, abrace, coloque-a no seu colo, segure nas mãos dela e diga: a partir de agora, eu escolho olhar para nós com amor. Eu escolho construir para nós uma nova história. Eu escolho me libertar aos poucos daquilo que não é mais meu. E agora, visualize essa criança ficando bem pequena, bem pequena. Pegue-a e coloque no seu coração. Respire fundo mais uma vez. Comece a sentir o seu corpo, sentir o lugar onde você está. Movimente suas mãos, movimente seus pés. E no seu tempo, vá abrindo os olhos. E aí, como você está se sentindo?
Esse exercício ele é simples, mas ele pode revelar muita coisa. Às vezes uma crença que hoje bloqueia sua relação com dinheiro, com amor, com maternidade, com trabalho, com merecimento. Claro que esse exercício é simples, não é profundo, mas se vocês quiserem eu posso gravar uma versão mais profunda dessa auto-hipnose guiada. Inclusive eu estou pensando em criar um espaço só para áudios de auto-hipnose e práticas guiadas. Depois me contem se isso faz sentido para você, tá bem? Ai, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a partir de hoje a sua pergunta mude de como eu atraio isso para quem eu estou me tornando para viver isso. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e que você volte para o próximo vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu estou em construção. Curta, compartilhe. Eu quero muito saber se você também sente que está nesse processo de mudança interna. E me conta também qual área da sua vida você sente que mais precisa olhar com consciência hoje. É dinheiro, é amor, é família, é trabalho? É um merecimento? Se inscreve no canal, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito a saber que esse tipo de conteúdo faz sentido para vocês, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.